E falando ainda em eleições, hoje pela manhã, os juízes eleitorais realizaram a última orientação para a imprensa, referente às eleições que acontecem no próximo domingo. Acompanhe todas as regras e vote com total segurança. Nesta manhã, os juízes eleitorais doutora Lilian Paula Frasman e doutor Alexandre Renner concederam a entrevista coletiva para a imprensa falando das regras para as eleições municipais que acontecem no domingo. Na verdade, sempre houve uma preocupação com a questão das aglomerações nas eleições, né? As reuniões públicas, elas são proibidas pela lei no dia das eleições. Mas esse ano a gente tem um agravante que é a questão do Covid. Então, a orientação que foi passada, tanto para os auxiliares da Junta Eleitoral, que estarão trabalhando no dia, fiscalizando as sessões, e também a orientação passada para a Brigada Militar, é no sentido de, verificada uma aglomeração, solicitar que as pessoas que já votaram se dirijam para suas casas, né? E também para que as pessoas elas se dirijam aos locais de votação, preferencialmente sozinhas e não em grupos, né? A gente sabe que é um dia tradicionalmente festivo, que as pessoas aproveitam para dar um passeio, para encontrarem os amigos, os conhecidos, mas a gente precisa esse ano que as pessoas tenham essa responsabilidade e que elas respeitem a questão de não se aglomerar, né? E a gente vai estar orientando durante todo o dia as pessoas que já votaram, se dirijam para suas residências, né? E não formem grupos perto das sessões ou muito menos ainda dentro dos locais de votação. Em caso de sintomas da Covid-19, o eleitor deve se ausentar da votação. O protocolo sanitário deve ser seguido rigorosamente. A recomendação é que, se o eleitor estiver diagnosticado com Covid, que ele não deve comparecer à sessão eleitoral. Bom, ele não está diagnosticado com Covid, mas ele tem suspeita de Covid. Ele tem febre, ele tem coriza, ele apresenta dor de cabeça. Nesses casos, a recomendação é a mesma também, tá? Por quê? Porque a gente não quer submeter esse mesmo eleitor e mais, submeter os demais eleitores que terão contato com essa pessoa, tá? A um risco que saia do controle, tá? Então, a recomendação é eleitores com suspeita de Covid ou já diagnosticado com Covid, não compareçam à sessão eleitoral, tá? Isso inclui o período de 14 dias anteriores, tá? Porque a pessoa pode ter tido, por exemplo, né, o diagnóstico, né, nesses 14 dias anteriores e ela ainda pode estar transmitindo o vírus, mesmo que ela não tenha mais a sintomatologia, né, da doença no domingo, certo? Então, a recomendação é essa. Com suspeita ou diagnosticado, não compareça à sessão eleitoral. Bom, mas e aí? Qual vai ser a consequência? Nenhuma, tá? O eleitor não precisa se preocupar a respeito disso, tá? Ele vai ter 60 dias, tá? Para que ele possa, então, fazer a justificativa, certo? Nos 60 dias depois, posteriores à eleição, ele pode, então, apresentar a justificativa dele e ele vai estar, como a gente chama, quite com a Justiça Eleitoral. Faltando 2 dias para as eleições, fica vedado algumas ações que podem configurar crime eleitoral. No domingo, tá, qualquer espécie de propaganda eleitoral está proibida, tá? Então, boca de urna, bandeiraço, qualquer espécie de propaganda, entrega de santinhos, qualquer espécie de propaganda está vedada, tá? Em relação à compra de votos, né? O que a gente deseja frisar é que ela é bilateral, na verdade. Há uma compra e há uma venda, né? E esse fato, né, leva o eleitor que se submete a isso, então, que aceita uma proposta dessa natureza, que ele também vá cometer um crime. Então, é muito importante, né, que o eleitor tenha essa consciência. E, de outro lado, tá, a gente faz um apelo aqui para que todas as pessoas, todos os eleitores que se depararem com uma situação assim, que tragam esse fato ao conhecimento da Justiça Eleitoral para que a gente possa, então, tentar coibir essa prática. Para votar, o eleitor precisa apresentar documento com foto. As pessoas elas precisam, para votar, de um documento com foto. Então, o título eleitoral físico, ele não tem foto. Então, se a pessoa comparecer só com o título eleitoral, o físico, ela não vai conseguir votar. Ela precisa ter um documento com foto. Esse documento com foto, ele pode ser físico, né, o RG,
a carteira de motorista, passaporte, carteira de trabalho, o certificado de reservista, carteira profissional ou digital. Pode ser a CNH digital, pode ser a carteira profissional digital, pode ser o e-título, desde que tenha foto. Então, é indispensável que o eleitor, além de ir com a máscara, preferencialmente levar sua caneta, leve um documento com foto para conseguir votar. O cartório eleitoral vai funcionar no dia das eleições para orientar e também para colher denúncias. O cartório eleitoral vai estar funcionando, as duas zonas eleitorais, né, desde muito cedo. Nós temos um grande número de auxiliares da Justiça Eleitoral que vão estar trabalhando, fiscalizando, não parados só esperando denúncia, mas fiscalizando, inclusive em todos os municípios do interior, teremos auxiliares da Justiça Eleitoral trabalhando. Eu já fiz 2 reuniões com a Brigada Militar, para estabelecer questões de segurança pública, né, e particularmente em relação a alguns municípios que tiveram alguns problemas também. Então, a gente vai estar trabalhando o dia inteiro. Esse ano também consegui a colaboração para montar algumas tendas na rua, na frente, para que as pessoas não fiquem aglomeradas dentro do cartório eleitoral, porque nós temos os motoristas, nós temos os auxiliares, então nós vamos montar tendas, a imprensa, enfim, na frente, na rua, que vai estar fechada a rua, tendas com algumas cadeiras para que as pessoas fiquem distribuídas por ali, né? Então a gente vai estar o dia inteiro atendendo, eu e o doutor Alexandre trabalhando durante todo o dia para a gente receber as denúncias e apurar rapidamente. O eleitor poderá conhecer os candidatos eleitos ainda no domingo. Previsão eu tenho, isso é muito pessoal, né? Mas como eu falei antes, eu acho que até 19 horas do dia da eleição nós já teremos aí os resultados oficiais, né?